Oi, gente, eu sou Carol, sou enfermeira, sou doula. Esse é meu canal, Quero Ser Parteira. Continuando aquele vídeo sobre o câncer do colo do útero, certo? A gente viu os fatores de risco, alguma coisa sobre a prevenção primária, e agora a gente vai entender um pouco como ocorre mesmo esse câncer. Então, o colo do útero ele é revestido por várias camadas de células epiteliais pavimentosas que são arranjadas de forma bastante ordenada. Então, ele é bem regularzinho. E aí, quando ocorre a desordenação dessas camadas, pode ocorrer uma alteração nas células que vai desde núcleos mais corados até figuras atípicas de divisão celular. Então, ocorre alteração na célula desde apenas o núcleo ser mais coradinho até uma figura atípica, ou seja, uma divisão celular diferente de todas as outras. E a gente sabe que o câncer nada mais é do que essa alteração e crescimento de células desordenadamente. E aí as lesões pré-invasivas, que são as pré-malignas, que a gente viu que existe um período de 10 a 20 anos para as lesões subclínicas, né, que são essas pré-invasivas e pré-malignas até elas se tornarem lesões de fato cancerígenas. Elas levam muitos anos para se desenvolver e são denominadas neoplasia intraepitelial cervical. E aí existe uma classificação que é NIC1, NIC2 e NIC3. Certo? Então, a NIC1 é quando a desordenação ocorre nas camadas mais basais do epitélio estratificado, ou seja, um terço proximal da membrana, então ela atinge só o comecinho, certo? Dessa camada de células, e aí a gente vai ter a grau 1, que é considerada lesão de baixo grau. A NIC2, ela é uma desordenação avançada, então ela já vai atingir 2/3 proximais da membrana, e aí a gente tem uma lesão de alto grau. Na NIC3, a gente tem uma lesão de alto grau, o desarranjo das células ele é observado em todas as camadas, porém ele ainda não rompe a membrana basal, certo? Quando as alterações celulares se tornam mais intensas e o grau de desarranjo é tal que as células invadem o tecido conjuntivo, então elas passam da membrana basal, elas vão para baixo do epitélio, a gente vai ter já um carcinoma invasor, que já é um tumor maligno ou câncer, certo? Que vai ser, nesse caso, derivado do tecido epitelial. Para chegar a câncer invasor, a lesão não tem obrigatoriamente que passar por todas essas etapas, certo? Então, caso as lesões pré-invasivas, que a gente vai ter NIC2, NIC3 e o adenocarcinoma in situ, não sejam tratadas, elas apresentam alta probabilidade de progredir para o carcinoma invasor. No caso da NIC1, ela tem maior probabilidade de regredir ou persistir do que de progredir. Então, ela não é considerada uma lesão precursora do câncer do colo do útero. A NIC1 não é considerada lesão precursora do câncer do colo do útero, certo, gente? Então, em relação às manifestações clínicas, a gente tem que o câncer do colo do útero é uma doença de crescimento lento e silencioso, que existe uma fase pré-clínica sem sintomas. Então, nessa fase de NIC1 até de NIC2, a mulher pode não ter sintoma nenhum. Então, assim, cabe aqui reforçar a importância de se estar realizando o rastreamento, certo? Que ocorre com o Papa Nicolau, citologia, citopatologia oncótica. São vários nomes, que é aquele exame que é a coleta que a enfermeira pode e deve fazer na atenção básica, certo? E aí, essa fase pré-clínica sem sintomas, vão ocorrendo as transformações intraepiteliais progressivas importantes. Então, pode ser detectado, né, essas lesões precursoras por meio da realização do exame preventivo, certo? Então, por isso que ele é tão importante. E essa progressão lenta por anos, antes de atingir o estágio invasor da doença, quando a cura já se torna mais difícil, certo? Às vezes até impossível. Então, nessa fase que já está mesmo instalado o câncer, ocorrem alguns sintomas que são sangramento vaginal, o corrimento e também a dor. E aí, entre os tratamentos do câncer do colo do útero, a gente tem a cirurgia e a radioterapia. A quimioterapia é outro tratamento de escolha e o tipo de tratamento vai depender do estadiamento da doença. Então, o nível que essa doença tá, certo?
Também dependerá do tamanho do tumor e dos fatores pessoais, como a idade e o desejo de ter filho, porque pode ser realizada a retirada desse útero. As complicações do tratamento com a radioterapia incluem a perda da função ovariana, disfunções sexuais, gastrointestinais ou vesicais e fístulas retovaginais ou vesicovaginais. Então, assim, é sim um tratamento um pouco complicado, dependendo da situação, tem alguns riscos. O método do rastreamento, como já foi dito aqui, é o exame citopatológico. O SUS preconiza que o início da coleta seja com 25 anos e siga até os 64 anos, certo? Claro que com mulheres que já tiveram, que têm relações sexuais, né, aos 25 anos. E após 64 anos, se as mulheres já tiverem pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos, elas não precisam mais fazer. No caso de 25 a 64 anos, o intervalo entre os exames deve ser de 3 anos, após 2 exames negativos com intervalo anual. Então, você fez esse ano, você fez no próximo ano. Deu negativo, você só vai fazer a cada 3 anos. É claro que muitas vezes é feito sim todo ano na mulher, dependendo do fator de risco. A gente sabe que em um ano pode sim acontecer dessa lesão evoluir ou de aparecer uma nova lesão. Então, eu acredito que você esperar 3 anos é muito tempo para uma mulher que tem fator de risco e tudo mais, né? Então, muitas vezes os enfermeiros fazem sim todos os anos com as mulheres, tá? Então é isso, gente, sobre o câncer do colo do útero. Espero que vocês tenham gostado. Ó, se beijo pra vocês e até a próxima!